Veja, tem surgido muitas doutrinas nos últimos anos sobre questões de batalha espiritual, questão de maldição hereditária, dentre outras coisas. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Isso significa dizer que a salvação ela desemboca numa nova vida, em que o pecado, com suas maldições, já não tem poder sobre a vida do crente. O Senhor, aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz claramente que na cruz, Cristo tomou sobre si as nossas maldições. E ao escrever aos Efésios, no capítulo 3, ele diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ora, há exatamente aí um contraponto. Ele não apenas levou sobre si a nossa maldição, a maldição do pecado, a maldição que a lei impõe sobre aqueles que a transgridem, mas ele nos abençoou. E estar debaixo da bênção de Deus, portanto, é não estar sujeito a essas maldições. No entanto, há textos que falam muito claramente sobre essa verdade. Nós podemos ver o livro do profeta Jeremias, quando ele está corrigindo alguns pecados da nação de Israel, no Velho Testamento, logicamente, e ele alerta para um adágio que era muito comum entre as pessoas. Então, Jeremias 31:30, nós encontramos o seguinte, aliás, o 29, naqueles dias não dirão mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por sua própria iniquidade. Os dentes de todo aquele que comeu uvas verdes é que se embotarão. Então, imagine que havia uma queixa, uma reclamação, uma insatisfação por conta da nação. O profeta estava alertando que Deus julgaria a nação de Israel pelos seus pecados, corrigiria a nação, disciplinaria, trazendo uma outra nação para puni-la, que seria a Babilônia. E eles estão dizendo, mas por que Deus vai fazer isso? Nós não fizemos nada. Como é que a gente pode pagar pelo pecado dos nossos pais? É essa a reclamação da nação. E Deus está dizendo, e ao mesmo tempo eles estão dizendo, não, isso não vai acontecer. Não é justo que, por exemplo, o pai coma chocolate e o filho tenha problema com seus dentes. Então, isso não vai acontecer. E Jeremias está dizendo, olha, vocês vão ver que isso vai acontecer. Não porque simplesmente os vossos pais pecaram, mas porque vocês pecaram. E cada um pagará pelo seu pecado. Essa mesma verdade nós vamos encontrar em Ezequiel, capítulo 18. Claramente. E na própria lei, lá no Pentateuco, entre Gênesis e Deuteronômio, vamos encontrar claramente essa verdade de que cada um paga pelos seus próprios pecados. E, no entanto, o que foi a doutrina ou o falso ensino da maldição hereditária que conseguiu atrair tanta gente no Brasil? Era basicamente a ideia de que pregadores faziam promessas que muitas vezes não se cumpriam na vida dos seus fiéis. E aí eles diziam, poxa, não se cumpriu porque você está debaixo de um problema, que é a maldição que você herdou dos seus pais.
Essa era a justificativa. Então, para que você possa ser abençoado e desfrutar de todas as promessas de Deus, só há um caminho. É que a gente consiga descobrir o que foi que seu pai fez, o que foi que sua mãe fez, seu bisavô, para que a gente possa quebrar essa maldição e finalmente você possa desfrutar das bênçãos de Deus. Imagine que aí tem um problema muito sério. É mais ou menos como se nós disséssemos: olha, Cristo morreu na cruz para nos salvar e para nos abençoar e nos dar uma nova vida, mas em função daquilo que meus antepassados fizeram, eu estou impedido de gozar dessas bênçãos. Então, o que Cristo não conseguiu fazer, isto é, quebrar a maldição dos meus antepassados, eu preciso fazer. Enfim, coloca uma certa insuficiência na obra de Cristo e põe sobre mim a responsabilidade de completar essa obra. O que, convenhamos, é um contrassenso. Porque a obra de Cristo na cruz, ela foi plenamente perfeita e suficiente sobre todos os aspectos. O escritor de Hebreus diz assim, que ele ofereceu um só sacrifício, uma só vez, e que esse sacrifício é válido para todos sempre, por toda a eternidade. Então, nesse sentido, não há como estabelecer uma base bíblica para essa doutrina. Porém, Êxodo 20 parece uma interpretação mais imediata, parece dar base para esse pensamento. Estou me referindo ao segundo mandamento, Êxodo 20, verso 19, que diz assim, Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou muito misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, nós estamos falando aqui do segundo mandamento, que as pessoas não deveriam jamais querer cultuar a Deus criando imagens, criando veículos visuais, numa tentativa de projetar Deus. Por que não Deus era contra isso? Porque qualquer tentativa humana de projetar Deus, apequena Deus, diminui Deus. Deus é tão imensurável, glorioso, que ninguém pode imaginá-lo e ninguém pode projetá-lo. Então, isso é um tipo de idolatria, porque é uma prática pagã. Você tentar, na sua imaginação, com a sua capacidade, projetar Deus. E então, Deus aqui coloca que para esse pecado, que é um pecado que está dentro do campo da idolatria, porque naturalmente quando você projeta Deus e você não consegue projetar Deus, você está colocando um outro Deus, certo? Um Deus desfigurado, descaracterizado, obviamente destituído dos seus respectivos atributos ou qualidades. Então Deus está dizendo que vai castigar esse pecado, não apenas naqueles que praticam, mas na sua descendência. Então esse texto é uma suposta base para a maldição hereditária, na medida em que Deus diz que castigará nos filhos o pecado dos pais. Porém, Bíblia não se contradiz, Bíblia se explica com Bíblia, um princípio da própria interpretação. E como conciliar essas duas verdades, já que elas não são contraditórias? O fato de que os pais não pagam pelo pecado dos filhos, conforme está em Jeremias, em Ezequiel e em toda a doutrina da salvação do Novo Testamento, e de que maneira, no entanto, no segundo mandamento, nós temos aqui essa outra afirmação. Gente, o pecado de um pai, naturalmente, tem influências sobre o filho. Influências psicológicas,
influências morais, influências espirituais, culturais e sociais. Vamos dar um exemplo. Se um filho cresce num lar em que o pai é alcoólatra, ele tem muita tendência para absorver isso, para sofrer as consequências disso e até para seguir esse modelo. Se alguém cresce num lar em que a prática religiosa é hipócrita, ou os seus pais adoram falsos deuses, ela tende a crescer nesse ambiente. Agora, porém, Deus, na sua soberania e graça, Deus quebra esse ciclo. Porque você pode ver muitas vezes isso acontecendo. Filhos exatamente de pais totalmente presos à criminalidade, às drogas, ao pecado, se convertem ao Evangelho e a graça salvadora estabelece uma nova realidade, uma nova vida nessas pessoas. Então, ao mesmo tempo que o segundo mandamento está mostrando que há uma influência moral e espiritual por parte dos pais dos filhos, também deixa claro em todas as escrituras que Deus, na sua graça, quebra esse ciclo e que não há mais maldição. Outra coisa importante, o segundo mandamento não está falando de uma pessoa salva. E então o que nós vemos nas igrejas muitas vezes é quebrando-se maldição hereditária na vida dos salvos. Se alguém foi salvo, não está mais debaixo de maldição. Até acredito que isso que está no segundo mandamento acontece sim com a vida daqueles que não são crentes. Estão, como eu disse, debaixo de toda essa influência. Mas uma vez que ele é salvo, estabelece um novo ciclo na sua vida.